Imagina gastar 400 milhões de dólares para construir uma fortaleza de alta tecnologia. Mas, tipo, não em uma zona de guerra no exterior, né? Bem debaixo do gramado da Casa Branca. Pois é. E olha, sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo nas nossas fontes de hoje. Exato. E para quem está nos ouvindo, a nossa investigação de hoje se debruça sobre uma pilha enorme de documentos, tipo manifestos de atiradores, horas de cobertura em tempo real e aquele relatório oficial do Senado. É muito material. E a nossa missão com tudo isso não é só recontar os crimes, sabe? Mas extrair os fatos para responder uma pergunta bem central. Que é basicamente como a política americana passou de, tipo, debates acalorados na TV para um cenário de vidros à prova de balas e bunkers subterrâneos, né? O terceiro grande atentado contra o Donald Trump em menos de 2 anos. E dessa vez num lugar super exclusivo, né? O jantar da Associação de Correspondentes no Washington Hilton. Exatamente. Isso deixou de ser um choque isolado. Sabe, a política americana cruzou uma linha muito assustadora. A gente saiu de uma polarização só de discurso para um estado de medo físico mesmo. E entender como essa transição aconteceu é fundamental para quem quer decifrar o noticiário hoje em dia. Porque senão parece tudo um caos aleatório. E não é. Sim, tem um padrão bem claro aí. Tem. E para entender como o país chegou nesse nível, a gente precisa olhar para essa escalada do trauma. A violência, que era uma anomalia, virou uma expectativa eleitoral. Virou rotina quase. E se a gente olhar para os perfis de quem comete esses atos ao longo desses quase 2 anos, é fascinante de um jeito bem sombrio. Muito sombrio. Vamos recapitular para nossa audiência, começando lá em Butler, na Pensilvânia, em julho de 2024. Isso, aquele comício onde a orelha do Trump foi atingida. E depois teve a tensão na Flórida com o Ryan Wesley Ruth. Aquele que foi interceptado no campo de golfe, certo? Esse mesmo, que inclusive acabou de ser condenado à prisão perpétua. E agora, culminamos no ataque do Cole Thomas Allen em Washington. E aí que os documentos mostram um contraste que, olha, chega a dar calafrios. Vamos comparar os atiradores. Em 2024, a gente tinha o Thomas Matthew Crooks em Butler. Que tinha só 20 anos, né? Exato. 20 anos e o FBI virou a vida dele do avesso e não achou nenhum motivo ideológico claro. Era uma bagunça. Uma bagunça total. Ele era republicano registrado, mas tinha doado $15 para um grupo democrata lá em 2021. E usava a camiseta de canal de arma do YouTube. Parecia muito mais um ato caótico, quase de oportunidade. Mas aí, quando a gente analisa o atirador de agora, de 2026, a figura muda completamente. O Cole Thomas Allen não é um jovem confuso. Não mesmo. Ele tem 31 anos, é super educado, tem mestrado em ciência da computação, é engenheiro, desenvolvia jogos. E tinha até ganhado o prêmio de professor do mês, né? O que é loucura. Sim, prêmio de professor, e ele não deixou a menor dúvida sobre a intenção dele. Minutos antes de agir, ele mandou um manifesto gigante de mais de 1000 palavras para a família. E ele se auto-intitulou um assassino federal amigável. Isso, o que já é um paradoxo absurdo. E o texto tinha um viés anticristão muito explícito, sabe? Ele escreveu coisas como oferecer a outra face não é comportamento cristão, é cumplicidade. Caramba! Mostra uma racionalização que o primeiro atirador lá de Butler não tinha de jeito nenhum. E, lendo as fontes sobre o clima do país nessas últimas semanas, o peso emocional é palpável. Dá pra sentir que a nação tá meio fora do próprio eixo, né? Completamente. Quem tem menos de 65 anos nunca viveu isso. A única analogia histórica seria o trauma lá da década de 60 com o JFK, o Martin Luther King, o Bob Kennedy. É, a comparação perfeita, só que na década de 60 o trauma foi massivo, mas a tecnologia era outra, né? Verdade. Hoje, essa violência é dissecada e amplificada em tempo real nas redes sociais. Então, a grande maioria da população está lidando com uma ansiedade crônica inédita. O que levanta uma questão essencial para quem está acompanhando a gente. Quando a violência deixa de ser uma surpresa e passa a ser esperada, o que acontece com a saúde mental da democracia? Ela desmorona. A dúvida se um evento público vai terminar em tragédia altera tudo. Isso nos leva a um ponto muito contraintuitivo, né? Porque, em teoria, um trauma desse tamanho forçaria os políticos a darem as mãos.
a nação se uniria. É o que se esperaria daquele discurso de união. Mas não foi o que os documentos nos mostram. Em vez de paz, a consequência imediata foi a militarização do próprio discurso. Os atentados não pararam a briga de jeito nenhum. Eles literalmente viraram munição para o jogo de culpas. Exato. E acho importante a gente deixar super claro aqui que o nosso papel não é tomar partido de ninguém. De forma alguma. A gente está aqui só para analisar o que os materiais revelam sobre os dois lados. Perfeito. Então, olhando para o lado republicano das fontes, figuras como o vice-presidente J.D. Vance e a porta-voz Karoline Leavitt argumentam que a retórica democrata foi o gatilho, certo? Sim, eles batem muito nessa tecla. Eles apontam que chamar o Trump de fascista ou dizer que ele é uma ameaça existencial à democracia parou de ser oposição política e virou incitação. E a Leavitt até declarou que o manifesto do Cole Thomas Allen era, nas palavras dela, indistinguível das falas da oposição. Isso, mas por outro lado, as mesmas fontes trazem a visão dos líderes democratas, rejeitando essa culpa e apontando o dedo de volta para o próprio histórico do Trump. Eles citam anos de retórica bem inflamatória, lembram do discurso de posse dele sobre a tal da carnificina americana, né? Uhum. E também o uso constante de teorias da conspiração por parte dele e citam episódios passados de violência, tipo aquele ataque com um martelo ao marido da Nancy Pelosi. Nossa, sim. Eles argumentam que o ex-presidente chegou a zombar daquela situação na época. Então a defesa deles é que não dá para culpar os críticos quando o alvo passou anos degradando o discurso público. É um jogo de apontar o dedo sem fim. Mas me tira uma dúvida. Como que um líder político pode genuinamente abaixar a temperatura se só de pedir moderação isso já vira uma arma contra ele mesmo? É um paradoxo insolúvel, tipo logo depois do ataque em Butler, quando o presidente Joe Biden fez um pronunciamento no Salão Oval pedindo calma e união. Ele ainda era candidato na época, né? Exatamente. E o argumento central da campanha dele era justamente que o adversário representava um perigo à democracia. Então ele teve que pedir calma na TV, mas não podia abandonar o alerta central do próprio palanque. É uma corda bamba impossível de equilibrar. Ele inclusive lembrava do ataque ao Capitólio e daqueles planos de sequestro da governadora Gretchen Whitmer, para justificar o alerta, né? Sim, e se ele moderasse o tom, perderia a mensagem e seria visto como fraco. Se ele mantivesse, seria acusado de fomentar o próximo atirador. Tentar abaixar a temperatura virou, ironicamente, tática de guerra. E essa retórica tóxica é igual jogar gasolina no fogo. Mas sabe o que serve de combustível perfeito para a paranoia? O fracasso real das instituições de segurança. Sem dúvida. A confiança, na verdade, desmoronou. E aí a gente entra na outra grande peça dessa nossa análise, que é aquele relatório do Senado de julho de 2025 sobre o serviço secreto. Esse relatório é simplesmente devastador. Ele não aponta errinhos de percurso, sabe? Ele mapeia uma incompetência absurda durante o atentado de Butler. Sim, tem partes que eu li e fiquei chocado. Houve recusa direta de recursos cruciais. Tipo, a equipe solicitou os drones QAS, Que é o sistema antidrone, exato. para criar aquela redoma eletrônica para embaralhar sinal de drone inimigo, e isso foi negado. Negado sob a justificativa de, pasmem, falta de pessoal. É inacreditável. E pediram também as equipes de contra-ataque, as CATNA, aquelas unidades de resposta pesada. E também sofreram atrasos e recusas. Mas o mais grave de tudo que o relatório expõe é que a ex-diretora Kimberly Schittle mentiu no Congresso. Sob juramento, né? Não foi? Sob juramento. Ela alegou no começo que nenhum recurso tinha sido negado para o evento, e tudo isso enquanto a investigação provava que um atirador ficou no telhado por quase 45 minutos sem ser impedido. 45 minutos. E a comunicação entre o serviço secreto e a polícia local simplesmente não existia. E aí, para quem está nos acompanhando, entra o detalhe mais frustrante dessa história toda. Com tudo isso, sabe quantas pessoas foram demitidas? Nenhuma. 0. Nenhuma pessoa demitida. Apenas 6 funcionários levaram umas punições super leves.
Umas suspensões sem pagamento e só. Eu conheço gente que foi demitida de lanchonete por causa de batata frita e os caras não demitem ninguém depois de uma falha de segurança que quase matou um ex-presidente. E é exatamente esse tipo de coisa que cria um terreno fértil gigante para as teorias da conspiração. Com certeza. Porque como que a nossa audiência vai separar o que é incompetência burocrática pura do que é uma conspiração maliciosa? Fica quase impossível. Quando a população lê um documento oficial mostrando que o sistema falhou tanto e ninguém foi responsabilizado de verdade, dizer que foi só incompetência soa como desculpa esfarrapada. E aí a paranoia domina. O ataque de abril de 2026, agora no Washington Hilton, já sofreu com isso. Minutos depois dos tiros, já estavam dizendo que foi tudo encenado. Sim, a palavra encenado explodiu online. Tinha teoria dizendo que o governo armou tudo para subir a popularidade do Trump. Outros falavam que era para desviar o foco da atenção internacional. Aquela questão da guerra no Irã em 2026, né? Isso mesmo. A desinformação voou. Teve até aquele boato de que o atirador estava usando um moletom das Forças de Defesa de Israel. Que se provou totalmente falso. Mas, lendo as fontes, a gente descobre que esse boato foi ativamente impulsionado por redes de notícias estatais do Irã. Exato, atores externos usando o nosso trauma para gerar mais caos interno. E o nível estava tão louco que uma repórter da Fox News perdeu o sinal de celular no porão do hotel e a galera na internet já estava dizendo que o governo estava censurando as transmissões ao vivo. É o desafio dessa era. A conspiração psicologicamente conforta, sabe? Ela dá a ilusão de que alguém, por pior que seja, está no controle de tudo. Porque aceitar o caos e a falha humana é muito mais aterrorizante. É uma verdade bem dura de engolir. E todo esse colapso de confiança e proliferação do medo não mudou só o que as pessoas falam na internet. Mudou a infraestrutura física da política. O espaço público inteiro foi moldado por isso. Exato. Se a gente olhar para as mudanças de imagem depois de Butler, tem aquela foto famosa do Evan Vucci, o Trump com o punho erguido sangrando. Aquilo transformou ele numa figura quase divina para a base dele, solidificou o controle total no partido. E a consequência prática foi a adoção imediata daqueles painéis de vidro à prova de balas em todos os comícios abertos. Mas o debate físico pós-2026 foi ainda mais longe. Muito mais longe. Eles aceleraram o projeto de um bunker de gala. 400 milhões de dólares nos terrenos da Casa Branca. É uma mentalidade de bunker literal. Literal. E a justificativa deles é que espaços públicos normais, como o Hotel Hilton, simplesmente não são mais seguros para abrigar a linha de sucessão presidencial junta. Mas espera, aí tem um detalhe nos documentos sobre quem está construindo isso, né? Os opositores caíram matando. Sim, eles chamam de projeto de vaidade, porque o contrato foi dado sem licitação para a empreiteira Clark Construction, a mesma que já tinha levado 17 milhões para reformar fontes de água ali perto. Nossa, ia pedir para gerar mais desconfiança ainda, né? Totalmente. Isso me faz pensar numa questão bem filosófica sobre a acessibilidade na nossa política. Porque a proximidade física sempre foi o símbolo da democracia. O candidato apertando a mão, o comício na praça. Exato. E se a resposta a esse clima agora é colocar os líderes atrás de vidro à prova de balas ou dentro de um bunker de 400 milhões, a gente está fisicamente separando os governantes dos governados, certo? A gente está construindo muros reais, o que é péssimo para o tecido social, porque a mensagem implícita é que o público é uma ameaça constante aos líderes. É verdade. E chegando aqui no final do nosso mergulho, a gente destilou muita coisa hoje, né? Sim, vimos como essa violência virou uma expectativa triste. Como a retórica foi transformada em arma pelos dois lados, sem exceção. Vimos como as falhas institucionais reais, lá do serviço secreto, geraram uma fábrica de conspirações. E culminamos no surgimento dessa arquitetura de bunker, separando todo mundo. A grande lição para quem nos ouve é entender que nenhuma notícia hoje sobre política chega pura. Ela passa por essa lente de trauma e desconfiança. Toda notícia é filtrada por esse medo coletivo agora. O que me deixa com um pensamento final meio provocativo para nossa audiência. Porque a gente leu todos esses relatórios debatendo a segurança física dos políticos, certo? As verbas, o vidro, o bunker. Mas e o público? Se a violência continuar enraizada na eleição assim,
O perigo a longo prazo pode não ser só o risco de vida de um candidato. É o impacto em quem está assistindo de fora. Exato. É o desenvolvimento de um bunker psicológico nos cidadãos comuns. Para não enlouquecer com tanto medo e trauma, a população simplesmente se desliga. É a apatia generalizada. Porque se para participar da democracia você precisa estar o tempo todo preparado para o pior, a maioria das pessoas vai preferir só abandonar o barco por puro instinto de sobrevivência.